A gente viu no vídeo anterior que o problema de interpolação pode ser visualizado de forma gráfica como sendo a partir de um conjunto de observações de uma variável independente x e uma variável dependente y. Eu vou fazer aqui 3 observações, um x0 que corresponde a um y0, um x1 que corresponde a um y1, e aqui por fim um x2 que corresponde a um y2. Então, baseado em 3 observações, a gente vai querer encontrar uma curva que passa por todas elas. Diferente do método mínimos quadrados, que a gente balanceava os erros para um lado e para o outro, aqui a gente vai estar procurando, por enquanto, um polinômio, P de polinômio, que depende dessa variável x, e o que a gente quer que aconteça, e a gente vai construir esse polinômio de forma que isso aconteça, são 3 condições básicas. Aqui eu estou fazendo com 3 pontos, poderia ser com n pontos. Eu vou exemplificar com 3 pontos só, mas depois a gente vai generalizar para uma quantidade maior. Então, o ponto fundamental, o que nós queremos, são 3 condições. A gente quer que o polinômio, quando a gente substituir o valor de x0, isso aqui tem que dar exatamente y0. Quando a gente substituir o valor de x1 no polinômio, isso aqui tem que dar exatamente o y1. E quando a gente substituir o valor de x2, evidentemente, isso aqui tem que dar exatamente o y2. No vídeo anterior, a gente viu uma forma intuitiva, uma forma naiva, como dizem os matemáticos, uma forma ingênua, que seria substituir numa equação e chegar num sistema n por n, dependendo da quantidade n de pontos que você tem. Mas é um jeito ruim, porque a gente caía numa matriz de Vandermonde, uma matriz que tem propriedades numéricas ruins na hora que a gente vai usar o computador para resolver um sistema linear desse tipo. É um sistema que está muito sujeito a falhas. A gente vai ver nesse vídeo um método que é a interpolação de Lagrange. Nosso amigo Lagrange é o herói da aula de hoje, e Joseph Louis Lagrange. Na verdade, ele nasceu na Itália, com esse nome super francês. Esse aqui é a versão afrancesada do nome dele. Ele era Giuseppe Ludovico Lagrangia. E quando a gente vê esses nomes super europeus e tudo mais, a gente tem uma certa síndrome de terceiro mundo, de se sentir menosprezado. Mas se você for ver, literalmente o nome dele é Zé Luiz das Galinhas. Lagrange é granja mesmo. E aí quando você vê como Zé Luiz das Galinhas, você fica menos impressionado. Em todo caso, a técnica dele é bastante impressionante e bastante interessante, então a gente reverencia o nosso mestre Lagrange hoje pela sua contribuição. E a gente vai falar dos polinômios de Lagrange. Polinômios de Lagrange. Esse é o truque, o intermediário que vai permitir que a gente alcance essas 3 condições. Por enquanto, isso aqui é onde a gente quer chegar. Eu vou usar alguns polinômios intermediários, e como eu tenho 3 pontos aqui, eu vou usar 3 polinômios intermediários. A gente chama esses polinômios intermediários de L, evidentemente, em homenagem ao Monsieur Lagrange, L0 de x, L1 de x e L2 de x. São três polinômios que a gente vai construir de forma a alcançar esse objetivo. Qual é a condição fundamental desses polinômios? A condição pode ser escrita da seguinte forma: Li de xj é igual a 1 se i igual a j, e 0 caso contrário. Então, paremos um segundo para refletir o que está escrito aqui. Li de xj. Polinômios, eles são polinômios de x. Então, isso aqui seria alguma coisa do tipo
ax² mais bx mais c, alguma coisa com uma cara mais ou menos dessa, de uma forma genérica. Quando eu escrevo Li, eu estou querendo dizer que o meu i pode ser o L0, pode ser o L1, pode ser o L2. Então é algum desses polinômios. E o x0 quer dizer que, o xj, perdão, quer dizer que eu vou substituir o valor de x0, x1 ou x2. Então, concretamente, isso aqui quer dizer que o polinômio L0, quando eu substituir o valor x0, vai valer 1, mais o polinômio L0, quando eu substituir o valor x1, vai valer 0, e o polinômio L0, quando eu substituir o valor x2, também vai valer 0. Note que, como eu só tenho 3 pontos aqui, eu só tenho essas 3 condições. Então, eu vou ter 3 polinômios e 3 condições para cada. Em geral, n pontos, n polinômios, n condições. A gente ainda não sabe quem é esse polinômio L0, mas ele vai ter essa propriedade. Quando eu escrevo L0 de x, eu estou escrevendo o polinômio genérico, como uma função de x. E assim eu estou substituindo os valores de x0, x1, x2. Por isso que aqui eu obtenho um número fechado, e aqui seria o polinômio de uma forma mais abstrata. Bom, isso aqui é verdade para o L0, e para os outros polinômios a gente vai ter o correspondente, né? Então, o L1 calculado em x0 vai ser 0, mais o L1 calculado em x1 vai ser 1, o L1 calculado em x2 vai ser 0, e a mesma coisa valeria para o L2 aqui, vocês podem deduzir como é que é a expressão. Isso é o que a gente deseja, é aonde a gente quer chegar. Mas a gente ainda não sabe quem são esses polinômios, a gente vai construir eles daqui a pouquinho. Mas antes da gente construir esses polinômios, a gente pode ver que esses polinômios quebram bastante o galho. A partir desses polinômios, a gente consegue reconstruir o p de x, construir o polinômio que passa por todos eles. E como é que a gente vai fazer isso? O polinômio geral, o que realmente passa por todo mundo, ele pode ser construído como y0 multiplicado por L0 de x, e aqui eu estou fazendo de x porque é o genérico, é para qualquer x possível, mais y1 multiplicado por L1 de x, genérico também, mais y2 multiplicado por L2 dx, genérico. E por que isso aqui é a resposta que a gente quer? Bom, porque se eu particularizar para o ponto x0, porque para x igual a x0, o que ia acontecer com isso aqui? Para x igual a x0, eu teria y0 multiplicado por L0 de x0, mais y1, L1 de x0, mais y2, L2 de x0 também. E aí, esses termos aqui, esse L1 de x0 e esse L2 de x0, eles vão ser zerados por construção. E o meu L0 de x0 também vai desaparecer, porque, por construção, isso aqui vai valer 1. Então, na hora que eu substituo x igual a x0 nessa forma, o meu resultado vai ser y0. Eu tenho certeza, sem saber quem são esses L0, L1, L2, mas eu tenho certeza que, graças a essa propriedade que eu estou escrevendo aqui, essa coisa de quando o i e o j são iguaizinhos, é que o polinômio vale 1, e ele vale 0 nos outros casos, é por conta disso que o meu polinômio calculado em x0 vai valer exatamente y0. Então, essa é a forma algébrica de dizer o que está escrito aqui, que essa curva vermelha está passando exatamente no ponto x0 e y0. E dá para ver que se a gente trocar substituindo x1 ou x2, ia mudar qual é o termo que é 0, qual é o termo que é 1, mas a cara do resultado ia ser a mesma. Então, deu para perceber que essa forma do p de x é interessante, mas aí a pergunta é: quem são esses L's? Ou quem são esses polinômios? E aí a construção desses polinômios é feita da seguinte maneira. Construção dos polinômios. Agora sim, dos polinômios de Lagrange. A gente vai começar pelo L0.
O L0 é alguém que, quando eu substituir x0, vai dar 1. Quando eu substituir x1, vai dar 0. Quando eu substituir x2, vai dar 0. Então, ele tem a seguinte cara. L0 de x é uma fração, é x menos x1, x menos x2, dividido por x0 menos x1, x0 menos x2. Então vamos parar um segundo de novo para refletir o que está escrito aqui. Quem que é variável, quem que é constante aqui? x0, x1 e x2 são constantes, são números. X é a nossa única variável. Isso quer dizer que o que está aqui no meu denominador é só um número, e o que está aqui no numerador é um polinômio de grau 2. X vezes x vai dar um x ao quadrado, é um polinômio de grau 2. E por que ele é o polinômio que eu estou querendo? Porque se eu substituir no lugar de x, se eu escrever x0, o que eu teria? É o polinômio correto. Porque L0 de x0 seria igual a x0 menos x1, x0 menos x2, lembrando então que a nossa única variável é o x, e todo o resto é constante. E o nosso denominador é sempre o mesmo, x0 menos x1, x0 menos x2. E aí, claramente, esse aqui corta com esse aqui corta com esse aqui, e tudo isso aqui vai me dar 1. Além disso, na hora que eu fizer L0 calculado no ponto x1, isso aqui vai aparecer um x1 menos x1, então L0 de x1 já vai morrer por causa desse termo. L0 de x1 vai ser 0, e L0 de x2 também vai ser 0. Vai morrer esse termo daqui, o denominador é sempre uma constante, é um número fixo. E é assim que as coisas vão funcionar. Para deixar isso aqui um pouco mais concreto, vamos voltar para o nosso, aquele exemplo que a gente tinha visto do Perry, da concentração de nitrato de ferro em água, e essa tabelinha aqui da densidade. Eu vou escolher só 3 pontos dessa tabela, então eu vou escolher os pontos 8, 12 e 16, para, a partir desses pontos, estimar a concentração em 9%. E eu vou fazer isso no MATLAB, porque no MATLAB eu consigo usar algumas ferramentas de cálculo simbólico que o Scilab não tem. Então, se você não tem o MATLAB, um jeito alternativo de fazer isso sem pagar nenhuma licença seria usar o Wolfram Alpha, que aí dá para fazer essas manipulações também de forma automática e semelhante. É só de preguiça aqui. Daria para fazer essas multiplicações na mão, mas a gente pode automatizar para perder menos tempo. O conjunto de dados que eu estou olhando é x0 igual a 8, x1 igual a 12, x2 igual a 16, porque eu escolhi esses 3 pontos. E a gente vai anotar as 3 densidades correspondentes. Então, a densidade do primeiro ponto, o y0 vai ser esse aqui, 1.0636. O y1 vai ser o abaixo dele, 1.0989. Y2, 1.1359. Esses são os nossos pontos brutos, os nossos pontos originais. Muito bem. A gente vai criar esse polinômio de Lagrange, esse L0 em primeiro lugar. E aí eu vou fazer isso usando o pacote simbólico do MATLAB, que a gente declara com esse sims de simbólico, e x é a minha variável simbólica, para a gente poder ver as expressões de uma forma simbólica. E o meu L0, ele é x menos x1, multiplicado por x menos x2, isso aqui dividido por x0 menos x1, multiplicado por x0 menos x2. Fechou, fechou. Eu vou rodar o programa até aqui para vocês verem qual é a cara desse L0. L0 é alguma coisa desse estilo. É o que a gente já poderia intuir.
ele tem um x menos alguma coisa, x menos outra coisa, então em cima ele é um termo, ele tem essas potências de x, e o denominador dele é uma constante. Eu não estou mostrando aqui, porque a minha tela está cortada, agora sim. Agora sim, x menos 12 vezes x menos 16, dividido por 32. Esse era o que eu estava me referindo. Bueno, se a gente passa... Deixa eu diminuir essa tela. Se a gente usa um comando especial do MATLAB, a gente pode usar o comando collect. O collect quer dizer o quê? É juntar os termos de mesmo grau. É só para a gente poder escrever isso aqui. Eu escrevi errado a sintaxe. Essa parte aqui tem que estar fora. Então, a gente define o L0 e a gente faz o collect de L0 em função de x. Então, agora sim, sem cortar os valores. x0, x1, x2, y0, y2, L0 é igual a isso aqui, collect L0x. E a diferença da gente fazer com o collect e sem o collect é a gente ter esse polinômio dessa forma mais genérica, mais parecida com o que a gente escreveu, e o collect busca fazer as multiplicações, como se a gente fizesse essa distributiva e depois fizesse a divisão. Então, qual é o termo do x ao quadrado, o termo do x e o termo independente. Sem se preocupar muito com os valores que estão aqui, o interessante é a gente perceber que esse L0 de x é uma parábola. É tem que ser, pela forma que a gente construiu, claro. O L0 de x vai ser uma parábola. O meu P de x, no final das contas, vai ser uma parábola também, porque por 3 pontos eu sei que passa uma parábola. Mas cada um desses, o L0, o L1 e o L2, cada um deles é uma parábola também. A gente vai criar essas 3 parábolas auxiliares para depois juntar tudo na forma do P de x. Esse foi o L0, o L1 e o L2 são análogos. Então a gente pode escrever, são análogos só que trocando, são análogos, mas tentando seguir essa mesma lógica aqui, que o Li de xj só vai dar 1 quando o i for igual a j. Então isso quer dizer que agora vai ter que aparecer um L0 ali em cima, um x0 ali em cima, ele vai ser x menos x0, x menos x2, para que aqui na parte de baixo apareça x1 menos x0, x1 menos x2. Então, de novo, vocês podem fazer as substituições e perceber claramente que o L1 de x1 vai ter que dar 1, o L1 no x0, eu vou fazer primeiro 0, né, para manter o padrão. Então, esse aqui é o L1 de x0, L1 de x1 tem que dar 1, e o L1 de x2 tem que dar 0, só substituir, e vocês percebem claramente que isso vai acontecer. E aí já deu para intuir qual que é a cara do L2, vocês já pegaram o padrão. L2 de x, como é que é? Aqui em cima sempre tem um x menos alguma coisa, um x menos alguma coisa. Isso aqui é uma divisão. Aqui embaixo, esse carinha que está aqui sempre é o x do número em questão, então isso aqui vai ser x2 menos alguém, x2 menos alguém, e aí o resto são os outros pontos. Aqui tem que ser igualzinho para que quando eu substituir x igual a x2, o de cima seja igual ao de baixo, e para que aí aconteçam, também a gente pode verificar, L2 de x0 vai ter que dar 0, porque vai morrer esse primeiro termo daqui, L2 de x1 tem que dar 0, L2 de x2 tem que dar 1. E a gente pode construir esses 3 polinômios, é só digitar isso aqui no MATLAB, não tem nenhum truque. Então a gente pode cortar para o resultado já de todo mundo escrito.
Devendo então todos os polinômios, o L0, L1 e L2 que a gente tinha deduzido anteriormente, a gente pode traçar um gráfico desses polinômios e enxergar aqui as relações que acontecem com cada um deles. Começando pelo L0, dá para ver que no x igual a x0 ele está valendo 1, no x igual a x1 ele está valendo 0, e por último no x igual a x2 ele está valendo 0 de novo. O L1 ele vai ter que valer 0 aqui no 8, vai valer 0 aqui no 16, e vai valer 1 no ponto do meio, e o L2 vale 0 aqui, vale 0 em x0, vale 0 em x1, e vale 1 em x2. Então essas são as caras dos polinômios de Lagrange, do L0, L1 e L2. A cara do polinômio de Lagrange mesmo, no final das contas, é alguma coisa assim. É um polinômio que vai passar obrigatoriamente pelos 3 pontos que a gente está impondo, ele foi construído para isso. E quando a gente calcula o nosso polinômio de Lagrange, ele, em princípio, é alguma coisa como... ele é essa linha daqui, ele é um polinômio de x. Se a gente substituísse e fizesse todas as contas, a gente ia chegar num polinômio com um coeficiente para o a ao quadrado, um coeficiente para o b, um coeficiente para o c. O que é o truque de fazer os polinômios de Lagrange? A gente não vai se dar ao trabalho de chegar nessa forma explícita de cada um deles todas as vezes. O jeito de usar os polinômios de Lagrange de uma forma, quando você não tem um computador que faça o cálculo simbólico, o jeito de usar o polinômio da forma prática é você substituir em cada um dos seus polinômios, você substituir o valor que você quer calcular. Você não precisa da forma geral do L0 tão bonitinho como eu fiz aqui, o L0 tão explícito assim. A única coisa que eu preciso é o L0 no ponto em que eu quero substituir, o L1 no ponto que eu quero substituir. Então aqui eu estou demonstrando para vocês os valores dos polinômios, mas quando a gente fizer os exercícios na sequência, vocês vão ver que não é assim que a gente usa, dá para fazer de uma forma um pouquinho mais prática. E o nosso resultado final foi que para x igual a 9, a gente teve uma densidade estimada de 1.0723, é o que dá para ver aqui pelo gráfico que a densidade está por aí, nesse meio do caminho. Nesse caso, é um pouco de exagero usar um polinômio de grau 2, porque dá para ver claramente que é uma tendência bastante linear, e isso se manifesta quando a gente olha para a cara do polinômio e a gente vê que o coeficiente do termo de segundo grau é 17 dividido por 320.000, é um coeficiente bastante pequeno, porque basicamente é só uma reta. Então esse exemplo não é o melhor para ilustrar isso aqui como sendo uma parábola, mas fica bem claro que a cara dos polinômios de Lagrange independe da cara do polinômio final, do polinômio interpolador. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.